Na última aula nós aprendemos a selecionar um controle dentro do nosso documento HTML e até recuperar um valor desse controle aqui que o usuário digitou. Nessa aula nós vamos aprender que existem muitas coisas que podemos fazer com um controle HTML, dependendo do tipo daquele controle, porque nós precisamos começar a incluir uma ação no nosso jogo, né? A ação de pegar o valor que está aqui e fazer alguma coisa com esse valor. Mas para que a gente tenha uma determinada ação aqui do nosso jogo, eu preciso do botão enviar aqui do lado. Então vamos aqui criar um input também. Esse input é do tipo submit. Maravilha. Tem um valor aqui que é o botão enviar. E vou fechar aqui. Pronto, botão enviar criado. A partir desse momento eu posso usar a mesma lógica. Document.querySelector. Maravilha. E eu quero selecionar o input para pegar o meu botão. Mas olha só, agora nós temos um problema. Qual é o nosso problema? Você conseguiu perceber? Bom, o que acontece é que eu tenho dois objetos do tipo input, mas eu quero selecionar um objeto específico, que é o meu botão aqui embaixo. E ele está trazendo para mim o primeiro que ele encontra, que é o input de valor. E esse comportamento não é muito interessante para mim. Então eu preciso possibilitar que ele reconheça exatamente qual que é o objeto que eu quero recuperar. Para isso, nós vamos criar aqui atributos de identificação única para cada um desses controles que estão na tela. Então, o primeiro controle eu vou chamar de guess field, que é o campo de palpite, e o botão eu vou chamar de guess submit. Maravilha. A partir daí eu posso usar a mesma lógica de seletor que eu usava lá no CSS para conseguir recuperar cada um desses objetos, cada um desses controles. Então eu vou aqui pegar o guess submit e ele vai retornar para mim esse input. Maravilha. Então a gente aprendeu aqui já a utilizar esses seletores que a gente utilizava no CSS, mas nós estamos utilizando no JavaScript para poder recuperar os objetos. E olha só o que ele fez aqui para mim. Ele trouxe exatamente o objeto que eu gostaria. Maravilha. A partir de agora eu posso incluir nesse objeto um novo comportamento. É uma nova função a ser executada a partir de um evento que acontece. E eu percebo como você começa a se familiarizar com o vocabulário aqui do desenvolvimento web. A gente está falando de documento HTML, estamos falando de controles na página, de propriedades que o controle tem, e agora nós estamos falando de eventos e funções. Então, na prática, você vai aprendendo ali a lidar com cada uma dessas características aí do desenvolvimento web. Tá? Então, bem legal a gente aprender isso na prática. E o que a gente vai fazer agora é, eu quero dizer aqui no meu JavaScript que quando o usuário clicar no botão enviar, ele vai me mostrar o valor que está aqui dentro do palpite. Tá? Então, para isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso recuperar esses dois elementos aqui para poder trabalhar com eles, né? Então, vamos lá. Como que eu faço para recuperar o elemento? Isso a gente já viu. Tenho aqui o meu código document.querySelector. Maravilha. Então, eu tenho esse docSelector, querySelector para o guess submit e para o guess field. Ok.
mas eu preciso conseguir manipular, né, esses dois retornos, esses dois valores de alguma forma. E a gente começa agora a trabalhar com variáveis dentro do nosso script. Lembra lá na nossa primeira aula de introdução à programação que eu disse que variáveis são representações de valores? Pois é, nesse caso o valor que a gente vai representar dentro dessa variável é o próprio controle, tá? E a gente pode colocar qualquer coisa dentro de uma variável. Aqui a gente vai colocar os controles de entrada e o controle de botão. Ok. Essa variável pode ser declarada de algumas formas, mas o controle em específico é algo que eu não vou alterar o valor, né, da variável. Então eu crio aqui uma constante. Então uma constante chamada getSubmit. Ok. Uma const, desculpa, chamada getSubmit. E uma const chamada getField. Maravilha. Por que é interessante eu fazer dessa forma? Porque a partir de agora eu posso referenciar essa variável, esse elemento da minha tela apenas com o nome getField, apenas com o nome getSubmit em qualquer parte do meu código. Se eu não fizesse isso, eu teria que toda vez ficar digitando tudo isso aqui e o código ia ficar feio, não ia ficar legal, não ia ficar bonito, tá? Então, já otimizamos aqui o nosso código fazendo a referência desses controles da tela a partir de uma variável do tipo constante. Existem outros tipos de variáveis? Claro que existem outros tipos de variáveis. A gente pode usar o var para fazer a declaração da variável, a gente pode usar o let para fazer a declaração da variável, e a gente vai ter oportunidade de conhecer cada um deles no passar do nosso curso aqui, tá? Por enquanto eu estou recuperando apenas o botão e o campo e colocando eles dentro dessas variáveis de constante para que eu possa agora atribuir uma nova função a ser executada quando o usuário clica em enviar. Como que a gente vai fazer isso? Bom, no JavaScript, tudo que acontece aqui com os controles é controlado através de um determinado evento, tá? No nosso caso, quando o usuário clica aqui em enviar, o evento clique ele é disparado. Então, eu preciso dizer para o JavaScript que alguma coisa vai acontecer quando o evento clique for disparado. Então, eu vou pegar aqui o getSubmit, vou adicionar um event listener. E isso, cara, é um escutador de evento, ou seja, ele vai ficar ali de bituca para ver quando que uma coisa aconteceu. Quando essa coisa acontecer, que essa coisa é o clique, aí ele vai executar alguma lógica aqui para mim. E aqui eu posso declarar, por exemplo, uma função para ser executada nesse momento, tá? Lembra que eu falei para você que a gente pode colocar qualquer coisa dentro de uma variável? Pois é, a gente pode colocar uma função dentro de uma variável também. Mas agora o que eu vou fazer é declarar aqui essa função, function, e vou chamar ela de show getValue. Maravilha. E essa função vai me mostrar aqui esse valor que o nosso jogador digitou num alerta, né? Então vou chamar aqui alerta getField.value. Maravilha. E essa função vai ser chamada aqui no clique do botão. Ok.
Vou clicar no botão e ele vai me mostrar um alerta, a princípio vazio. Se eu digitar um valor aqui, ele vai me mostrar esse valor no alerta, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então vamos repassar. Vamos lá. Peguei aqui os nossos controles para poder trabalhar com eles. Criei uma função que vai pegar o valor do meu controle de entrada aqui e mostrar num alerta. Maravilha. E atribuir essa função como sendo uma função que vai ficar escutando o evento clique aqui, e quando o evento clique acontecer, essa função vai ser chamada, vai ser disparada. E a partir daí eu consegui recuperar esse valor e mostrar aqui no alerta. Mas o que nós queremos é fazer com que esse valor apareça aqui nos palpites, armazenado nos palpites a princípio. E essa vai ser a nossa próxima missão da próxima aula. Então, fique esperto.